E agora a gente traz mais perspectivas e mais pontos de vista para essa situação, né? Envolvendo os bancos agora, principalmente. Se você investe em bancos, fica de olho nisso aqui, porque pode mexer com as ações dos bancos hoje. Bom, aí no fim de semana, Americanas, né, publicou a íntegra da decisão judicial que impede a cobrança antecipada de dívida de 40 bilhões de reais. Era 20, foi para 40. É uma situação que não tem uma definição concreta ainda, né? Mas o que nós sabemos é que a Americanas publicou na sexta-feira um fato relevante aí comunicando aos investidores a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que concedeu uma tutela cautelar para suspender vencimentos antecipados e efeitos de inadimplência da companhia. Após essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a Americanas tem 30 dias corridos para entrar com pedido de recuperação judicial, se avaliar que é o caso, né? Bom, sobre essa decisão aqui, eu quero dar uma olhadinha com vocês para a gente entender o que veio depois, né? Americanas publicou no sábado em seu site a íntegra da decisão da Justiça que impede a cobrança antecipada de dívidas da companhia por um prazo de 30 dias em razão das inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais nos balanços de 2022 e de anos anteriores. A Americanas informa que publicou apenas a íntegra da decisão judicial da quarta vara empresarial da comarca da capital e não houve fato relevante, conforme o Globo noticiou mais cedo naquele dia. A decisão da Justiça, que suspende a execução de dívidas, foi antecipada pelo colunista do Globo, Lauro Jardim, e no pedido apresentado à Justiça e no teor da decisão publicada em seu site, a empresa informa que as inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais, pessoal, poderiam alterar o grau de endividamento da companhia e acarretar o vencimento antecipado e imediato de 40 bilhões de reais em dívidas. De acordo com Americanos, o BTG Pactual já notificou a companhia para declarar o vencimento antecipado de mais 1,2 bilhão de reais. Ao fim do prazo de 30 dias, a empresa pode entrar em recuperação judicial ou a medida deixará de ter eficácia, né? Ok, tivemos esse pronunciamento aí, Americanas publicou, fato relevante, tudo ok. A gente viu também a necessidade de uma capitalização da Americanas, isso por parte dos bancos que decidiram aí rolar a dívida, adiar essa dívida aí da Americanas. Americanas que tem dívida com vários bancos aí por conta daquelas contas de fornecedores também, em que a instituição financeira paga o fornecedor, depois a Americanas fica devendo direto para o banco. E aí a gente vê aqui os bancos entrando cada vez mais nesse cenário, cobrando também os acionistas de referência, né? Aquele trio Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, que são os homens aí mais ricos do Brasil, por trás da 3G Capital, que compõe aí o grupo de acionistas de referência. A gente dá uma olhada aqui nessa matéria do Suno Notícias, que diz que as conversas entre representantes da Americanas e dos bancos credores chegaram a um impasse após o trio de investidores, o Lema, o Teles e o Sicupira, acionistas de referência da empresa, indicarem uma injeção de 6 bilhões de reais da empresa. A medida foi anunciada na sexta-feira, 13 de janeiro, mesmo dia em que o juiz Paulo Assédio, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, atendeu o pedido da companhia e concedeu liminar para suspender a cobrança antecipada de débitos. A cifra, né, de 6 bilhões de reais foi considerada insuficiente pelos bancos para sanar os problemas de caixa decorrentes da descoberta de inconsistências no valor de 20 bilhões de reais no balanço da varejista. A existência do rombo foi comunicada durante a semana por Sérgio Real, que estava no comando da Americanas havia menos de 15 dias, menos de 10 dias concretos, aliás, né? Os bancos avaliam que o trio precisaria colocar algo entre 10 bilhões e 15 bilhões de reais para viabilizar uma capitalização que a varejista precisa fazer e de forma urgente. Os criadores da 3G Capital estão por trás de outros grandes lances empresariais, como a Bembev, né, criada em 2004, a partir da fusão da belga Interbril e da brasileira Ambev. O investimento na Americanas foi o primeiro fora do segmento financeiro feito pelo trio, que ficou na empresa por décadas até sair do seu controle no fim de 2021. Sérgio Rial, que agora participa como assessor da 3G Capital, desses três grandes acionistas, participou das conversas de sexta-feira e ouviu a demanda dos bancos.
Eles colocam a capitalização como condição para suspender a cobrança das dívidas e ainda manter os créditos a fornecedores das varejistas. Bom, diante de tudo isso aí também, a gente vê o BTG Pactual entrando na cena, atacou acionistas da Americanas, acusou a varejista, inclusive, de agir de má fé, né? Com recurso na justiça contra aquela publicação da decisão da justiça que a Americanas comunicou, o BTG criticou a varejista por não apenas pedir a suspensão de obrigações e congelamento de vencimentos antecipados, mas também aqueles já feitos. E a companhia afirma que a decisão é para fechar possível acordo. Vamos ler aqui para entender toda essa história, essa novela de Americanas que está no ar desde a semana passada. Bom, após a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o BTG Pactual fez duros ataques aos acionistas de referência da empresa e contestou a iniciativa de tentar suspender o pagamento de dívidas. No recurso, disseram que é o fraudador pedindo às barras da justiça proteção contra a sua própria fraude, né? No entanto, o plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o recurso, né? O instrumento de 38 páginas critica Americanas por não pedir apenas a suspensão da exigibilidade de obrigações e o congelamento de vencimentos antecipados, mas também os que já foram feitos para que fossem desfeitos, com a devolução de mais de 1,2 bilhão de reais que o BTG tinha recebido, que representa apenas uma fração do crédito em aberto, né? No documento, os advogados discorrem sobre a trajetória do trio por trás do controle da empresa, de novo, Lehman, Teles e Sicupira, descrevendo a atuação deles em outras companhias nas últimas décadas. Relacionam ainda os contratos realizados entre o BTG e a Americanas e destacam a tentativa de retirada de 800 milhões de reais em investimentos do banco horas antes da divulgação do fato relevante do dia 11, na quarta-feira, de maneira sorrateira, que mostra, segundo a instituição, a má-fé do Grupo Americanas. Esse trecho aqui é bem importante. E lembrando aí que a CVM já abriu, né, processos, investigações, para tentar entender qual foi esse caso envolvendo essa dívida da Americanas, o que passou, quem agiu em relação a isso, e se pode haver, de fato, uma fraude aí, né? Até porque a gente sabe que com esses números, entre aspas, de fora do balanço, que a gente sabe que estava ali no balanço, mas não estavam bem categorizados, veio um lucro muito acima do esperado, pagamento de dividendos, tudo isso que a empresa provavelmente não poderia ter feito da mesma maneira que fez, né? Caso esses números estivessem bem descritos ali nos documentos para o mercado, para os investidores terem acesso, né? Bom, a defesa do banco, do BTG, diz que o objetivo era simplesmente concluir a fraude sem exposição dos verdadeiros atores por trás do fracasso. O escândalo da Americanas não se trata de um rombo recente, mas construído ano a ano há mais de década, tudo parte de um plano engendrado para lucrar às custas de todo o mercado financeiro e sair ileso, com bens blindados no exterior. A gente vê aqui essa defesa do BTG nessa matéria do Estadão. Além disso, também considera que a decisão absolve liminarmente os acionistas controladores, os 3 homens mais ricos do Brasil, com patrimônio conjunto avaliado em mais de 180 bilhões de reais, sem que paguem a conta, entre aspas, colocando o fardo da sua lambança contábil nos ombros dos credores. O valor dessa fortuna, segundo o banco, seria o suficiente para fazer frente às despesas operacionais necessárias à manutenção das atividades da companhia. O BTG também argumenta que, diante de uma crise de insolvência de uma empresa que tem na fraude contábil o seu modelo de negócio, não há função social subjacente que se possa preservar. Eles disseram: fraude contábil não é função social legítima, merecedora da proteção da lei, mas sim um ato que deve ser punido severamente com suas potenciais consequências criminais. Bom, a gente tem aqui um cenário mais complexo, diferente da semana passada, em que os bancos estão se manifestando agora, estão entrando aí nesse cenário, querendo, claro, o seu dinheiro, não querem quebrar. Muitos bancos têm dívidas aí enormes com as Americanas que devem ser pagas pela varejista e que não há uma previsão tão assim a curto prazo desse pagamento.
com a justiça favorecendo aí a Americanas. A justiça negou esse pedido do BTG ontem, mas em um âmbito de plantão, né? Plantão judicial, como eles chamam, né? Na decisão, né? Nessa ocasião, o desembargador considerou que o pedido feito em sede do plantão judiciário não pode ser conhecido por não se encaixar no perfil da solicitação e que um plantão teria, né? Portanto, as condições, né, para a decisão nesse plantão devem ser exercidas quando houver necessidade de decidir medidas cautelares urgentes de natureza civil ou criminal, né? Vou trazer mais alguns trechos aqui para a gente entender essa história toda aí que envolve BTG, Americanas, bancos. Na decisão, né, o desembargador considerou que o pedido feito em sede de plantão judiciário não pode ser conhecido por não estar prevista na resolução que rege as competências do plantão judiciário, e ele ressaltou também que as partes e os interessados não tinham sido intimados na decisão proferida pelo juízo da quarta vara, que foi publicada no sábado, acrescentando que entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, o curso dos prazos processuais são suspensos. Justiça brasileira, é apenas isso que a gente pode dizer.